Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar um bocadinho de artes plásticas, pintura e escultura no Gótico, módulo 4. Ah, eu tenho aqui uma revistinha que me está a acompanhar, O Tempo das Catedrais, da National Geographic, aconselho. Eu já vou mostrar o que é que tinha aqui em pormenor que vos queria falar neste vídeo, mas posso começar por mostrar-vos aqui uma imagem, se encontrar, muito interessante, de um pormenor. Por exemplo, de uma escultura de um pórtico. Escultura policromada, não deixa de ser interessante esta escultura exterior de pórtico a serem policromadas. Bem, vamos iniciar. Vamos relembrar um bocadinho os vitrais, ok? Tem influência, quem vão influenciar a pintura, vão substituir pinturas morais. Relembrando a questão de Deus é a luz, portanto, esta relação que há entre a luz atravessar os vitrais, o, o devoto que está dentro da catedral e recebe essa mesma luz que se emana de Deus, não é? Do exterior, e ele, de certa forma, que se liga através dessa luz a Deus, portanto, essa relação recíproca. Os vitrais vão ter um apogeu entre estas datas, 1200 e 1260, principalmente em França. O gótico é muito francês, não é só francês, mas maioritariamente francês. Alguns pormenores técnicos, união dos vidros com chumbo. O chumbo era muito maleável, permitia esse tipo de trabalhos, como se fossem puzzles, e podemos ver aqui um bocadinho esta imagem, essa questão do puzzle. A função, maioritariamente, decorativa e doutrinal. Doutrinal, passar a mensagem de Deus, da religião, ok? Destas duas questões. Em termos de pintura, vamos andar por discípulos e influência. Vamos começar por Cimabue, italiano, 1240-1302. Foi discípulo de um pintor grego, portanto vamos ter alguma influência nisso. O azul brilhante das vestes da Virgem, contrastando com o fundo da folha de ouro, transformam-na no ponto focal de toda a composição, portanto ela destaca, sim, a pintura em geral tem. Deixem-me arranjar aqui a minha seta. Mais uma vez, esqueço-me de colocar aqui a setinha para vos ajudar. Portanto, ao ser tudo dourado e termos aqui a Virgem como o seu manto azul, que é característico, não é? Uma das cores características iconográficas que nos permite identificar a figura em si é um manto ser azul, e portanto vai-nos captar a atenção aqui para o centro, onde estão as duas figuras principais. Tal como os pintores bizantinos, Cimabue utilizam elementos dourados e lineares para realçar a sua dignidade. Ou seja, isto também é a questão do ouro, está diretamente relacionada com o divino que temos nesta altura, não é? E assim vai permanecer. Estamos a falar de têmpera sobre madeira, ainda não chegámos ao óleo, ainda temos um longo caminho até lá chegarmos. Estamos a trabalhar gema de ovo com pigmento, literalmente, sobre uma madeira preparada, normalmente com gesso ou cal, e os pintores iam colocando as suas camadas de pintura. Normalmente não são muitas, porque a têmpera não permite uma grande plasticidade como o óleo, de criar aquelas camadinhas finas para grandes transições, mas estamos a caminho disso. Outra figura muitas vezes que conhecem é Giotto por causa da marca dos materiais, e vem exatamente desta figura, essa marca dos materiais. Vem mesmo de Giotto. Discípulo do pintor que tivemos a ver antes, Cimabue, utilizou a maneira grega, retomou o mestre do seu mestre. Ao contrário, Cimabue e Giotto banham as suas figuras em luz, o que faz com que elas surjam como formas sólidas e esculturais. Portanto, deixamos de ter este fundo todo dourado e começamos a ter já outro tipo de tonalidades, como ser o céu azul. E aqui as auras das figuras importantes é que têm essa folha de ouro, isso acontece bastante. Há movimento gradual da luz e o espectador sente-se mais próximo da cena. Portanto, o que esta frase quer dizer é que aqui temos um pouco de distância. A figura está lá ao fundo, é tudo muito estático, nós estamos só a apreciar de fora. Aqui já há maior envolvência, não é? Já estamos mais próximos da ação. Quando apreciamos esta obra, já estamos mais. Isto é o beijo de Judas, portanto, como ele identificou aos soldados quem era Jesus, não é? Foi beijando. Outra que eu gosto de trazer bastante, Jan van Eyck. Portanto, temos aqui já uma figura importante. Aqui entra o óleo, ok?
Aqui há uma figura que começa a utilizar o óleo, já vamos ver, há uma pintura que se nota muito essa utilização e a diferença nessa utilização. Temos o retábulo do Cordeiro Místico, que eu gosto sempre de trazer por causa das últimas grandes situações de restauro, que pode parecer, restauraram mal, não, a situação é a seguinte, isto é que é o repinte, e portanto esta era como nós conhecíamos, um ar mais carneiro, não é? Normal, mais animal, e temos já uma fase mais humanoide que era a original, portanto eles retiraram esta camada e de certa forma se vê em determinadas zonas os olhos por baixo destas camadas, e temos a nossa original de Jan van Eyck, Jan van Eyck, como se diz no seu país. E portanto, esta sim, e muitos dizem, o pintor não sabia. Não, o pintor sabia, o pintor tinha uma grande destreza. Nós estamos a falar de Jan van Eyck, para vos dar já aqui uma chega, deste pintor, que pintou, por exemplo, o seu autorretrato. Vejam bem quão fidedigno está este autorretrato. E aqui denota-se as transições que possibilitam o óleo, não é? Criar a luz sombra. Estas transições que não são possíveis, por exemplo, aqui. Nós estamos aqui numa situação da têmpora muito limitativa, não é? Não conseguimos camadas de grande transição, vejam só, parecem quase escultóricas, para além da forma, claro. Mas vamos ter aqui, há poucas tonalidades, veem como são marcados os rostos e muito de repente as zonas de sombra. Nesta figura vê-se bem. Esta figura aqui vê-se bem, ok? E para termos situações de grande transição de tonalidades. Aqui é o casal Adolfini, em que temos o espelho, que é uma espécie de já de autorretrato também, em que temos aqui grandes transições, nós vendo aqui o autorretrato dele, que nos possibilitam o óleo, para além de todo este trabalho de planejamento fantástico que ele faz. Portanto, isto aqui é uma pintura do mesmo autor disto. Claro que ele sabia desenhar um cordeiro. Bem, agora é que eu estou a reparar que até aqui a orelha, não, não, antes já cá estava, eu tinha 3 orelhas. Bom, não interessa, estou-me a desviar. O que interessa aqui é que ele de facto conseguia perfeitamente representar um cordeiro. Isto era mesmo humanoide, porque a representação do cordeiro é Jesus Cristo. Neste retábulo temos imensas figuras, se precisarem façam pausa neste vídeo, neste momento, e podem ver principalmente o que eu gosto sempre de notar é Adão e Eva. Aqui o cordeiro místico ao meio, e temos a Virgem e João Batista, e a figura do que é a divindade, a representação do que poderá ser a divindade. Muitas representações do rei Salomão se inspiraram neste tipo de representações da divindade. Depois temos Jerónimo de Bosch, um pintor muito sui generis, de representação de crítica e de costumes, atenção, e que temos o nosso Jardim das Delícias Terrenas, ou terrestres, até isto aqui. Eu gostava só de ampliar aqui algumas situações. O Jardim de Éden, temos aqui, se eu conseguir aqui a minha seta, está alguns aqui, já está a mais. Bem, em que temos aqui o Jardim de Éden com Adão e Eva, e vai-se dar vida. Depois temos uma transição para a direita, portanto, estamos ali da esquerda para a direita, portanto, uma transição aqui ao centro do que são o que nós temos que resistir, as tentações terrestres, não é? Tudo o que nós temos que resistir na Terra para podermos ir para o céu. E que são muitas, nós temos aqui inúmeras situações estranhíssimas a acontecer. Eu gosto sempre de apontar, vocês acham sempre piada a este senhor. Eu estou a mexer aqui na pintura sem querer. Em que temos aqui umas flores a saírem numa determinada sítio, não é? Pronto. Portanto, isto tem toda uma variedade. Se vocês fizerem aqui zoom nesta pintura, vão achar imensa piada. Vocês adoram estar aqui imenso tempo. Claro, não conseguimos resistir às tentações e vamos para o inferno. E temos aqui a representação do que poderá ser o inferno à vista de Hieronymus Bosch. Portanto, algumas situações aqui bastante estranhas, que são críticas. Atenção, isto são tudo críticas, claro que são extremamente estranhas. Esta figura, então, muitas pessoas gostam de pormenor desta figura. Pronto, tudo isto é extremamente estranho e dá muito que falar, e só esta pintura daria quase um módulo. Pronto, mexi realmente aqui a nossa pintura. Vamos então continuar. Esta é a parte quando se fecha a criação do mundo, portanto, um mundo que não tem nem lua, nem sol, e como se acreditava na altura,
que a Terra acabava neste limite e caía, não é? Os portugueses com os descobrimentos ultrapassaram esse médio e perceberam que não havia então esta queda que chegava aqui ao fundo e caía-se, não é? No abismo, mas sim que continuaria, não é? Temos então algo que se está a criar, Deus está a criar e é um momento antes, não é? Uma representação de figura divina dentro de um globo, como se ele tivesse a criar. Muitas destas ideias de que Deus, ou a questão do jogo, não é? Do mundo ser uma espécie de jogo, tipo uma ideia de Matrix, ou uma brincadeira, alguém que nós estamos na mão de alguém que está a brincar connosco, não é? Uma figura completamente superior a nós, vem também muito destas interpretações. Portanto, tudo tem um passado. Estamos a falar de século XV, XIV, XV, estamos na transição, estamos a iniciar o Renascimento e já existem estas ideias. Essas ideias. Sim, essas ideias. Ok? Portanto, não é muito. Estamos há 500 anos a pensar da mesma maneira. Em relação a esta pintura do bom governo, que normalmente sai exame, eu sei que vocês têm alguma dificuldade, basicamente é uma pintura em que a vivência da Idade Média está toda aqui representada, ou de certa forma resumida. Eu já vos vou mostrar alguns pormenores. Esta relação da cidade, a construção das catedrais góticas, porque as catedrais góticas eram o centro da cidade na Idade Média. Era aí que rodava a cidade toda, era em torno da catedral. E temos uma citaçãozinha que costuma aparecer. Todas as estruturas construtivas, deixem por aqui só para vocês acompanharem, da Catedral Gótica parecem anular a força da gravidade, protegendo-se de maneira irreal a alturas vertiginosas dentro da igreja, tem-se a ilusão de um milagre, e é provável que se trate mesmo de um milagre se pensarmos nas dificuldades e nos sacrifícios que as populações de Reims, Chartres, Paris, Beauvais, Amiens e todas as outras cidades de França e toda a Europa enfrentaram para construir estas esplêndidas hinas a Deus. Existe uma obra também, não é bem, é uma transição deste período, os Sete Pilares da Terra também, que fazem a construção de uma catedral, e é muito interessante essa dificuldade que existia na altura. Realmente, muitas pessoas eram sacrificadas para a construção desses monumentos. Temos então aqui, tenho que abrir a minha revistinha. Eu não ganho comissão, atenção, mas realmente gostei muito, comprei e não me arrependi, nada, que é um resumo, tudo o que está representado. Então, vocês têm desde a catedral, a vida cotidiana, as ruas, os palácios, operários, terraços, campanário, a muralha, uma noiva, já vou mostrar onde, o albergue, um alfaiate, cambista, uma dança na rua, um calçado, escola, oficina, têxtil e camponeses. Ok, então as partes principais que provavelmente vos estão a aliciar mais é a noiva, que vai aqui embaixo, a dança, a escola, escola, pronto. De resto temos operários, temos catedral, enfim, é todo um resumo, é uma pintura mural, como veem esta é a estrutura da casa. Esta é a estrutura da casa, isto não faz parte da pintura, esta parte aqui superior que nós temos, mas sim, tudo isto, ok? E é toda uma representação já com alguma perspectiva, um bocado estranha, eu sei, mas com alguma perspectiva de uma cidade gótica. Vamos então passar para a escultura. Características gerais da escultura gótica. Primeiro, maior proporcionalidade face à românica, maior expressividade face à românica, maior humanização face à românica, maior naturalismo face à românica, maior liberdade criativa face à românica e procura ocupar o espaço longamente, como nós vemos aqui nesta imagem. Estão a ver como as figuras são esticadinhas para ocuparem aqui as suas zonas. Vamos continuar. Temos dois tipos de gótico. Um gótico inicial, sim, estão a ver palmadinhas, esticadinhas para conseguirem encaixar. Temos uma transição já com algum volume, mas ainda a ocuparem os seus devidos espaços, mas já saem muito mais do que estas. Atenção, aqui no meio, até para um vulto redondo, portanto, relevo pleno, como lhe quiserem chamar, que é o gótico pleno. Okay? E, portanto, podemos andar à volta. Já é uma escultura provavelmente, ou quase toda esculpida, 360. E temos toda uma expressividade em relação, como já vamos ver. Alguns dos exemplos são estes. As principais características são realmente esta curva em S ou C, neste caso é em C. Se eu colocar aqui um C gigante, não sei se vai dar, ainda por cima é um C ao contrário, mas acho que consigo.
Não, ele não me reverte o texto. Portanto, teríamos um C. Eu vou desenhar para vocês. Aqui um C, que não se vê. Temos aqui um C, vamos ver. Este Czito aqui, a verde. Temos este tipo de curvatura. E depois temos também o S. Isto é muito divertido. Aqui no PowerPoint, fazer isto no PowerPoint. Estou a adorar. Só para vocês verem melhor. Quem não tiver paciência pode passar à frente. E portanto temos estes dois tipos, o S e o C. Ok? Vamos continuar. Para que vejam estas transições, tudo isto é gótico, não é? Estamos a ver. Até chegamos ao túmulo de Pedro Inês, completamente esculpido, com representação de arquitetura gótica e muito, extremamente trabalhado. Temos construção do túmulo sob a forma de uma arca funerária, construção de túmulos que é de escultura gótica, ok? Especificamente a escultura gótica. Se nós vamos fazer construção de túmulos sob a forma de arca funerária, qualquer túmulo é uma arca funerária, ok? A escultura gótica consiste, e esta obra em particular, quando olhamos para ela, uma construção de túmulo é a arca funerária. Temos a escultura aqui representada nessa arca funerária, a criação de estátuas jacentes, ou seja, coladas lado a lado, subjacentes, vem dessa palavra, jacentes é o que está lado a lado, para os túmulos do rei e das famílias reais, portanto vão ser colocadas, da alta nobreza e do alto clero, representação em alto relevo é quando se sai bastante da superfície, não fica só um pouco sair, de fundo deitado em oração sobre o túmulo, e temos uma tendência para a individualização do retrato da estátua, adjacente, está aqui, colocada mesmo em cima da arca, como reflexo do crescente individualismo e do desejo de perpetuação da memória. Portanto, temos várias questões e várias palavras estranhas que vos vão aparecendo. Vocês começam já a perceber. Temos aqui um pormenor, então, dessa arquitetura. Esta é a vida de Pedro, decoração dos túmulos com baixos relevos alusivos à vida do defunto e dos santos protetores. Temos os relevos enquadrados por formas arquitetónicas que servem de cenário. Ok? Portanto, tudo isto é cenário. Okay? Estas rosáceas, toda estes pormenores esculpidos, relevos. Naturalismo na expressão facial, olhos abertos, leve sorriso, serenidade. Portanto, começa-nos a aparecer esta serenidade, muito característica do quê? Do módulo 1. Algumas relações que vocês também apreciam é realmente o Corcunda de Notre Dame, eu costumo passar um bocadinho nas aulas, e as gárgulas que protegem as catedrais, tanto de cima como da própria cidade, e que também jorram água, portanto permitem a água sair e protegendo assim o resto da pedra da catedral. Análises comparadas, porque eu gosto muito de análises comparadas, temos uma primeira escultura românica, uma segunda do gótico e uma terceira já de renascimento, módulo 5. O que é que nós temos na primeira? Temos desproporção anatómica, isto não faz sentido nenhum, isto que está aqui, planejamentos esquematizados, não temos propriamente uma representação de planejamentos como temos nestas duas, estão a ver? Estas partes salientes, mesmo as dobras, não, temos só umas riscas a dizer, olha, isto é um pano. Rígidas na representação das figuras, elas estão de frente, estão completamente impávidas e serenas, ao contrário da segunda, que temos uma interação visual e efetiva entre ambas as figuras representadas. Para além de que temos este tal contraposto acentuado, que é esse tal S que eu estive a explicar há pouco. Nesta última, já na renascentista, para além de ter uma amplitude volumétrica, portanto toda ela é um trabalho, não temos tanto esta noção, esta visão somente de frente e de trás, mas principalmente de frente, temos todo um trabalho volumétrico e temos uma serenidade clássica muito característica do módulo 1 também. Isto vai-se depois conjugar com o módulo 1. De resto, é tudo. Era o que vos trazia aqui, principalmente muito sumariado, muito sintetizado, as questões da escultura e das artes, da pintura e da escultura no gótico, com entrada pelo vitral. Porquê? Porque normalmente vemos a arquitetura, vocês já deram a arquitetura, entramos por aí. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bem resumido, que vos tenha ajudado. E até um próximo vídeo. Bons estudos.